Bem, boa tarde a todos. Para iniciarmos a palestra, geralmente no centro, a gente faz uma leitura para acalmar nossos corações, podemos entrar em sintonia para receber essa mensagem, que a palestra nada mais é do que uma mensagem para nos confortar, para nos instruir e naquele momento nós elevarmos nossos pensamentos. Eu peguei o livrinho do Chico Xavier, que são diversos espíritos, chamado Coragem. Eu abri, vamos dizer aleatoriamente, que a gente sabe, até vou abrir um parênteses para explicar, que muitas vezes a gente abre aleatório, a gente acha, nossa, que coincidência, era justamente isso que eu precisava ouvir. E não é coincidência. Os espíritos amigos estão o tempo todo tentando nos ajudar. Nós temos que estar preparados para ouvi-los, porque muitas vezes nós não ouvimos. E ouvimos, às vezes, amigos que não são tão amigos, tanto encarnados como desencarnados, que nos influenciam a coisas ruins. Como também podemos estar abertos para tanto encarnados ou desencarnados, nos influenciando ao bem. Eu abri agora essa passagem, então eu gostaria que todos vocês, essa mensagem que veio, é para cada um de nós que está assistindo nesse momento, que vocês possam sentir e ser tocados por essa mensagem. E quando vocês estiverem em casa, num momento, nesse momento principalmente, conflituoso ou triste, quando você acha que só não consigo nem rezar, abre um livrinho, tem um livrinho em casa, uma mensagem curtinha, e peça no seu coração que possam te enviar uma mensagem por essas. A mensagem de hoje é o que importa. Não importa que a ventania da incompreensão nos urze o caminho, que ignorância nos apredeje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos reguele ao abandono, ao que as trevas conspire incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permite realizar, que nos cabe responder ao mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias. E que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca, e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos filhos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Emmanuel. Agora, nesse momento, peço para você que está assistindo, feche seus olhos, se conecte ao alto. Peça a Ele que você possa absorver da melhor maneira possível esta mensagem, que você possa ter o seu entendimento e levá-lo ao seu dia a dia, para que possamos, nesse ambiente, mesmo que virtual, nos conectarmos e nos conectar a vários amigos espirituais. E se tiver algum irmão, um amigo, que você queira que ele se conecte, pense neles. Pai amado, pedimos sua proteção nesse momento. E acima de tudo, agradecemos pela infinita possibilidade que você nos dá de amar. Lembro também a todos que quem quiser nesse momento deixar uma garrafinha de água, um copinho de água,
que durante a palestra e no final da palestra, pedir para fluidificá-la, ok? Hoje a palestra que eu trago para vocês é sobre ansiedade. Porque, né, esse assunto é muito comum hoje em dia nós conversarmos sobre ansiedade, falarmos sobre ansiedade, mas será que a gente sabe mesmo o que é ansiedade? Eu não me apresentei para vocês, né? Meu nome é Larissa Martins, eu tenho 29 anos e eu tô aqui, eu sempre, desde muito nova, me interessei muito pela mente humana. E sempre buscando, até por objetivos pessoais, como para tentar entender tudo. E juntando a psicologia e o espiritismo, eu comecei a ver que só mudava os nomes, porque a causa, o conteúdo, a essência é do mesmo, porque a partir do momento que nós somos o que nós pensamos e nós sentimos, isso tudo é pensar. Então, também deixando muito claro que quando nós informamos, eu vou deixar claro para vocês, se eu tirei essas informações das questões da ciência terrena, no caso da psicologia ou da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou de livros espíritas, porque também é importante a gente ter consciência de quando a gente fala algo, é da onde que veio. E eu sugiro a todos vocês que depois dessa palestra pesquisem se realmente a gente tem o espiritismo, a base é a fé raciocinada. A gente não pode simplesmente aceitar porque eu tô dizendo. Então, também deixem aberto, quem quiser, eu vou botar o meu e-mail, quem tiver dúvidas, quem quiser conversar, podem me mandar depois, tá bom? Espero que vocês gostem da palestra. Eu vou começar citando, então, como eu falei, uns dados pra gente ver mais ou menos. O Medical Journal, que é uma revista americana, em 2018 ele publicou que a maior causa de mortes são doenças originadas por transtornos mentais. Como assim? Ataques cardíacos, suicídios, problemas respiratórios, de estômago. Muitas mortes são causadas, a origem são transtornos mentais. Não são a causa da morte, porque geralmente a causa da morte a gente pensa na causa física. Mas a maioria das causas das mortes hoje em dia são uma consequência de transtornos mentais. Ele também botou que 70% das pessoas que estão em clínica de reabilitação para qualquer tipo de vício, seja drogas, seja álcool, seja sexo, seja jogos, que 70% das pessoas que estão nessas clínicas são diagnosticadas com algum tipo de transtornos mentais. Então, assim, como que tantas pessoas têm isso? Ou o que é isso? Então, eu trouxe para vocês umas definiçõezinhas para a gente começar a entender. No OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ele define transtorno mental como condições caracterizadas por alterações do modo de pensar, sentir e se comportar associados a sofrimento expressivo e recorrente. Por que é transtorno e não doença? Uma explicaçãozinha simples. Doença tem uma causa exata. Tipo, para aquela doença, a causa foi aquela. Nos transtornos, a gente tem um conjunto de sintomas. A causa pode ser variada. O que pode me trazer transtorno mental de ansiedade para você não é o mesmo motivo, não é a mesma causa. Por isso se chama transtorno mental e não doença mental. Então, quando ele bota, olha, vamos falar de novo, condições caracterizadas por alterações no modo de pensar, sentir e se comportar, associados ao sofrimento expressivo e recorrente. Quem me conhece sabe que eu bato muito na tecla sobre você estar depressivo, estar com depressão, você estar deprimido e você ter um transtorno mental de depressão. Porque é normal ficar triste, é normal ficar com raiva, o luto é uma experiência normal quando você perde alguém ou você passa por uma situação difícil, você passa por uma situação ruim, não tem como você não sofrer. Você tem um motivo. Agora, você tem que ver se não tem motivo e você continua sofrendo. Ou então se você teria um motivo, mas você deixou tanto tempo sem resolver aquele problema
que aquilo virou muito expressivo, aquilo foi acumulando, aonde vai se desenvolver algo maior. Alguma coisa que era pequenininha foi crescendo ao longo do tempo e se tornou maior. Então você não tem um transtorno mental pontual, você desenvolve N fatores e aquilo se torna recorrente e expressivo e causa dor e sofrimento para aquela pessoa. Daí, também na OMS, o que é transtorno de ansiedade, né? Que eu não vou me alongar nos outros transtornos, a gente vai ser específico sobre ansiedade. Eles colocam que é um padrão de preocupação constante, o transtorno de ansiedade, tá? Padrão de preocupação constante. Eu acho que todo mundo, no mundo atual, na nossa rotina, nossa preocupação é constante. Tá, mas por que tem pessoas que sofrem com isso e tem pessoas que têm ansiedade, que vivem, mas não sofrem? Vamos partir do princípio também que a ansiedade é o normal, é um sentimento comum. A ansiedade, ela é uma preparação para o enfrentamento. Então, eu vou ter uma prova. Eu fico ansiosa, porque eu tô jogando adrenalina, eu tô falando pro meu corpo que eu vou enfrentar algo, um desafio, e ele tá se preparando para se comportar, né? A gente brinca que aquele luta ou corre, mas é uma preparação, né? Eu vou lutar, eu vou correr, mas meu corpo já tá se preparando para alguma dessas escolhas. Então é ok eu ficar ansiosa para aquilo. Eu vou ter uma reunião de trabalho, eu vou me apresentar, eu estava me preparando para essa palestra. Fiquei ansiosa, o coração às vezes bate um pouquinho mais rápido, as bochechas ficam mais vermelhas, a pessoa fica mais ofegante. Isso é normal. A gente só tem que tomar cuidado agora sobre a questão da proporção, se é muito ou pouco, e lembra da recorrência, se acontece o tempo todo ou tem motivo para isso. Então, essa é a diferença entre ansiedade normal e ansiedade neurótica. Eles botam a definição de ansiedade neurótica como quando o sofrimento mental ocupa prioridade em nossas vidas e nos impede de viver. É um sofrimento desproporcional, ou seja, a pessoa não quer estar ansiosa, ela tenta de todas as formas e começa essa ansiedade impedir ela de fazer coisas que ela quer, coisas que às vezes até fazem bem. Por exemplo, uma pessoa que às vezes começa a não conseguir sair de casa, ela começa a se trancar dentro de casa porque ela começa a ficar muito ansiosa, muito nervosa, e trazer sofrimento para ela só de pensar que ela pode sair na rua e ser atropelada, ou pode sair na rua e ser assaltada. É um gasto de energia e de pensamentos que é desproporcional às vezes ao tamanho daquilo. E não é que a pessoa tá maluca, não é isso. É um padrão de pensamento não saudável. Isso é desenvolvido por nós, pelo nosso meio que a gente convive, por não nos conhecermos muito. Lembrando que essa parte eu tô falando simplesmente da parte da psicologia, não da parte espiritual. Primeiro eu tô explicando, a gente tá entrando no assunto pra gente poder definir bem. Daí, dentre as maiores causas que as pessoas falam da ansiedade, é que hoje em dia a gente não tem tempo, que a gente tem que dar conta de tudo, tem que fazer 1001 coisas, a gente tem que ir trabalhar, tem que estudar, tem que dar atenção pra família, tem que ter seu horário de lazer, tem que namorar, tem que ir pra academia, tem que ir no médico, tem que fazer skincare, tem que assistir todas as séries. Olha o tanto de coisa, como é que a gente vai dar conta? Mas escuta, o dia ainda tem 24 horas há quantos anos? Quantas centenas de anos? O que mudou então? Se a quantidade de tempo do dia é o mesmo, o que a gente está fazendo com esse dia que antes era produtivo e agora não é mais? Antes era tranquilo de levar e agora não é mais? É culpa das horas, do tempo ou nós? Daí eu trago a passagem curtinha, não vou alongá-la. Acredito que todos conheçam, da Marta e da Maria, mas quem não conhece, Jesus foi almoçar numa casa onde estava Maria e Marta. E enquanto Jesus começou a falar, contar, explicar, a Marta, a Maria na verdade, né? A Maria parou e ouviu. Jesus sentou, parou tudo que estava fazendo, sentou e ouviu o que Jesus estava falando. Já a Marta, ai meu Deus, o almoço está pronto, vamos arrumar tudo porque tem que limpar, porque Jesus está aqui. Daí ela ficou muito brava, porque se ela teve que fazer
tudo sozinha, porque a Maria, que era quem tinha que ajudar ela, parou enquanto Jesus estava ali e ia ter almoço. Ela foi reclamar para Jesus e falou: Jesus, por favor, tipo, a Maria, tipo, tem que me ajudar, manda ela me ajudar. Porque tem que fazer almoço, tem que cuidar. Não tem tempo, eu preciso de ajuda, eu não posso parar. Daí o que Jesus falou? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que essa passagem nos diz? Que a gente não tem que trabalhar, que a gente tem que ficar à toa? Não. Que a gente tem que ter prioridades. A gente tem que saber o que é importante naquele momento. A gente não tem que fazer tudo. A gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Nós não precisamos, prioridade principalmente, saber quem nós somos, aonde nós queremos chegar. E tudo bem se tiver que fazer escolha. Na verdade, nós vamos ter que fazer escolhas. Porque o que adianta você fazer 10 coisas se você não tá fazendo nenhuma bem feita e ainda aquilo tá te trazendo dor, sofrimento e no futuro, a longo prazo, vai te impedir de fazer as coisas. Então, às vezes, fazer uma, duas coisas, mas com todo o seu amor, toda a sua intensidade, todo o seu carinho, vai ser muito mais proveitoso, com muito mais qualidade de vida do que fazer as 10. Estou falando isso no trabalho, na escola, estou falando isso no seu dia a dia. Estou falando por mim, porque quando o palestrante fala, primeiro a receber o recado somos nós. A palestra, toda vez que eu faço, parece que assim, meu Deus, eu já fiz essa palestra, é a terceira vez que eu faço essa palestra e parece que, nossa, tipo, de novo, sabe? Por isso que a gente tá sempre tendo levar pro nosso dia a dia, nossa semana, um tempinho para assistir uma palestra, para ler um livro, para fazer orações, porque o ritmo constante das nossas prioridades a gente já esquece. E o que isso diz de nós e o que isso faz com nós? Ocupação com as coisas que não são verdadeiramente importantes. Por exemplo, chego em casa do trabalho, o que eu faço quando eu chego em casa do trabalho? Como, tomo banho, me arrumo, vou ver TV. Tipo, eu moro sozinha, eu não moro sozinha. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho um cachorro, eu tenho amigos. Tipo, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Quanto tempo eu perco vendo uma série? Não que a gente não deve assistir série, a gente pode ter momentos produtivos, mas a quantidade, a proporção do tempo que eu gasto com algo, às vezes, que nos traz benefício. Não é nem questão de ser útil ou não, porque tem atividades que não são, vamos dizer, úteis para a sociedade, mas são prazerosas para nós e nos fazem bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, de origami. Eu comecei a fazer origami e, tipo, não tem nada útil e no momento eu não tô fazendo nada bom ainda. Mas, pra mim, tem feito muito bem porque é um momento onde eu faço um trabalho manual, eu faço um trabalho que eu não tenho que produzir pra nada, nem pra ninguém. Eu não boto pressão ali. É um momento que eu tô tirando pra mim, onde eu faço uma meditação, a respiração, onde eu acalmo meus pensamentos. É um tempo onde eu só tô mexendo minhas mãos, respirando, sendo eu mesma, acalmando, pra voltar para aquele meu dia a dia. Isso quer dizer que eu só vou fazer origami o dia todo? Não. Lembre, prioridades na nossa vida, no nosso dia a dia. E não para os outros, para nós mesmos. Então, conversando sobre tudo isso, a gente começa a ver o que é, né? A ansiedade, o estresse também tem muito a ver com isso, que daí começa a ficar estressada por estar ansiosa, que vai nos trazer o sofrimento. Porque tudo isso, a ansiedade, o transtorno mental, o principal ponto de ser ou não um transtorno mental é se aquilo traz sofrimento pra ti ou não, porque tem muitas pessoas que são daquele jeito, eles vão morrer daquele jeito, dizem, né, a gente sabe que não é assim, mas tem muita gente que fala assim e não tá preocupada em mudar, ele não quer mudar porque causa sofrimento pros outros, pra ele não tá trazendo sofrimento. Então o principal ponto é que traz sofrimento pra si.
O Remédio, que é um espírito maravilhoso, quem puder ler os livros, quem puder ler os livros, As Dores da Alma é muito bonito, Os Prazeres da Alma. Ele fala assim: a preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar dos outros está alicerçada em um mecanismo psicológico chamado autodistração. É uma forma de impedir a si de ver em seu mundo interior. Vamos ler de novo? A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar dos outros está alicerçada em mecanismos psicológicos chamado autodistração. É uma forma de impedir a si de ver em seu mundo interior. Ou seja, às vezes a gente está preocupado com tudo à nossa volta, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos amigos, com os nossos chefes, com os nossos empregados. Só que é demais, sabe? Não é uma preocupação saudável. Por quê? Porque isso se chama uma técnica psicológica, uma fuga psicológica, chamado de autodistração. A gente se distrai com coisas que não são importantes para não realmente ver qual é o problema realmente. Nosso cérebro é tão fantástico que a gente tenta se enganar. Só que a questão produz o sofrimento, porque o sofrimento é uma forma de dizer, o que tu estás fazendo, o que tu tá pensando não tá te fazendo bem, não é? O sofrimento é um alertazinho. Porque se eu tô sofrendo, eu tô fazendo alguma coisa que não tá legal. Daí, trazendo outro espírito que eu gosto, que é a Joana de Ângeles, ela fala sobre a ansiedade assim. É um medo que desestrutura o edifício celular, abalando o sistema imunológico, facilitando o ataque de bactérias e vírus. Nesse momento, o contexto atual tá muito forte, né? O campo vibracional sofre um bombardeio desses pensamentos contínuos com altas cargas destrutivas, agindo sobre o tecido da alma, desestruturando o perispírito que reflete no corpo. Lembrando, gente, pensar. Tudo que nós pensamos está aqui na nossa psicosfera. Então, ela fala que esses pensamentos de ansiedade, eles acabam formando, quebrando, é como se fosse jogando bombas na nossa imunidade, na nossa psicosfera, e acaba destruindo o tecido, né? Desestruturando o perispírito, que é onde vai o quê? Baixar a imunidade, que a gente vai estar mais receptível para ficar doente, com bactérias, vírus, fungos, aonde a gente estiver mais debilitado. Não é uma coisa só mágica, não é supernatural, isso é ciência. Lembrando que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente não tá falando de magia, a gente não tá falando de coisas além da matéria. Porque espíritos é um tipo de matéria, não uma matéria corpórea que temos aqui, mas é um fluido. Nossos pensamentos são fluidos que no momento a gente não consegue ver. Um dia lá na frente a gente vai ver. Ou os médiuns que têm essa capacidade, essa faculdade. Então vamos pensar e pensar sobre isso. Tem tanta coisa para ler, tanta coisa para estudar, mas você, nesse momento, quando você tá ruim, quando você tá com pensamento negativo, depois não dá uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga, ou uma azia, ou ânsia de vômito, você pode dizer isso. Não é magia, isso não é eu dizendo, não é a Joana. São os fatos dizendo, são a ciência. Porque é a lei da natureza, não é mistério, é o que acontece. Então, né, se a gente já sabe de tudo isso, como resolver isso, né? Qual que é o contrário, então, da ansiedade neurótica, né? É a harmonia. Por quê? Porque se a ansiedade neurótica, o estresse, é uma desestruturação, é um desequilíbrio dos pensamentos, dos nossos sentimentos, o contrário, o modo de resolver é através da harmonia. E como que a gente gera harmonia? Deus nos dá o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Às vezes é aquele chefe complicado,
é a sogra difícil, é o parente revoltado, que serve para desenvolver o amor, a paciência e a bondade. Porque todos esses problemas, é o jeito que a gente encara esses problemas, porque não são problemas. Meu pai sempre fala que assim, se tem solução, não adianta se preocupar, porque vai ter a solução, é só resolver. E se não tem solução, não adianta se preocupar, porque não tem o que fazer. Parece simples e bobo, mas realmente a gente se preocupa com coisas que não dá pra resolver e se preocupa com coisas que a gente já tem a resposta, só que às vezes vai ser mais difícil ou vai demorar. Então, se a gente tá aqui na Terra, encarnado ainda por cima, quer dizer, primeiro de tudo, que a gente já teve um grande mérito e a gente já teve uma grande oportunidade, porque se a gente tá aqui é porque a gente tá tendo a oportunidade de reparar o que a gente deixou de fazer ou fez, consertar e aprender. Então, o que é melhor para isso do que ter gratidão pela vida? Porque quando você é grato pela sua vida, independente do que se surge, do que apareça, você vai tentar encarar aquilo de uma forma mais saudável. E que tal a gente encarar os problemas como um desafio evolutivo? Nós estamos o tempo todo, desde crianças aprendemos a jogar, nós vamos para a escola, nós temos provas, no trabalho a gente tem metas. São desafios, certo? E não são ruins. São desafios que a gente tem que passar para aprender, para ver se a gente realmente aprendeu, para se divertir com outras pessoas, para ver se a gente é bom naquela coisa, no trabalho, para a gente almejar ter um propósito. Então vamos encarar esses que dizemos problemas, essas situações ruins, essas pessoas, como um desafio evolutivo, porque Deus é Pai de amor e bondade e justiça. Ele nunca ia deixar você se aproximar de uma pessoa ou uma pessoa se aproximar de você ou uma situação se fosse simplesmente por um castigo ou uma punição. Não. São oportunidades. Principalmente as pessoas mais difíceis e mais próximas. E realmente principalmente aquelas situações que você fala, meu Deus, não tem como eu sair, não fui eu que provoquei. É mais certeza ainda que aquilo é um desafio evolutivo para você. Então, o nosso conhecimento espírita, o espiritismo, nos permite ter essa visão, que vai fazer toda a diferença no momento. Então, quando não conseguimos esse equilíbrio físico, né, o corpo físico ele drena e expulsa imperfeições que trazemos no perispírito. O que quer dizer isso? Não consegui, Larissa, tô com muitos pensamentos de ansiedade, de preocupação, não consegui. O que acontece daí? O corpo humano é tão perfeito, Deus nos criou tão perfeitamente, que o que daí faz? Para não ficar alterando e desequilibrando o nosso perispírito, ele drena o corpo físico drena, expulsa essa energia negativa, esses fluidos negativos, e daí traz a doença, que pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma diabetes, pode ser uma hipotireoide. Mas isso é ruim, vamos dizer, do ponto de vista, né? Agora a gente já entrou no ponto de vista espiritual. Por quê? Porque se aparece o problema físico, já tá dizendo que tava no espiritual. Então, se tá no físico, é porque pra gente poder ver o que tá errado, tentar tratar, tentar mudar esses hábitos. É uma chance, Deus é tão bom que ele mesmo assim, ele nos dá o livre-arbítrio, porque nós temos escolhas sempre, é o maior presente. Mas ele fala assim, não, mas eu vou deixar eles verem, porque às vezes a pessoa tá fazendo errado, mas ela não percebe que ela tá fazendo errado. Então eu vou drenar o corpo físico, expulsar essa energia através de uma doença, que daí ela vai poder ver que alguma coisa tá errado, vai alertar ela. Isso não é bondade? Mas assim, Larissa, então, se é tudo psicológico, tudo pensamento, então eu não tenho que tratar fisicamente? Gente, nós somos espíritos, estamos encarnados, o nosso corpo interage o tempo todo com o nosso perispírito. Então, nunca, e se qualquer palestrante espírita ou de qualquer religião falar, não escutem. Nós temos que sempre tratar o físico, porque se já chegou no físico,
tem que tratar o físico, correto? Então, o remédio é importante porque se lesionou o corpo físico e você não tratar, vai lesionar também o perispírito. Porque se tá ali crescendo, um momento e você não tirar aquele problema físico, ele vai voltar pro perispiritual, correto? Porque é uma forma de escape, ele tá tentando pôr pra fora, mas se você não ajudar a cuidar, pôr pra fora, ele vai ficar ali e vai aumentar. Eu sempre gosto de lembrar, isso é uma coisa que eu trago pra mim, que o Chico Xavier, ele tomava 14 comprimidos por dia. Ele tinha muitas dores. Então o Chico, que é uma pessoa, né, que eu acho que o maior exemplo de bondade e amor que a gente tem aqui na Terra, tirando Jesus, mas vamos dizer, no nosso contexto, né, atual, tomava 14 comprimidos porque eu, que não tenho um décimo dessa moral dele, não tomaria. É muito pouco falta de humildade de pensar não. Então, tipo, se eu tenho fé, eu não preciso de remédio. Deus, tudo que é produzido aqui é feito e permitido por Deus, até o mal. Deus não produz o mal, mas ele permite por quê? Porque é uma produção e é uma escolha nossa. E nós temos que ter as leis da consequência, que é a lei da natureza. Mas os remédios são trazidos pela influência de espíritos bondosos que estão trabalhando e tentando nos ajudar de todas as formas possíveis. Porque se o corpo está com dor, é muito difícil também levar a tirar essa dor da mente. Correto? Então, os remédios são importantes. Outra coisa também, gente, transtornos mentais têm que ser tratados por psiquiatras, psicólogos, centros espíritas, mas todos eles juntos. Não é a amiga tá tomando tal remédio, eu vou tomar também. Gente, não é gastar dinheiro, eu sei que é caro, mas a sua saúde, às vezes você pode... Os remédios são tão difíceis, às vezes, de ter o efeito, que mais vale você ir lá pagar uma vez e acertar do que, tipo, ir em vários lugares e ficar gastando muito, porque remédios psiquiátricos são caros. E tá, na verdade, se enganando. Trazendo à tona aqui, os remédios psiquiátricos é para ajudar, mas eles não solucionam. Você precisa, na verdade, ir na causa, que são pensamentos e sentimentos. E só através da terapia e do amor... No meu caso, eu vou dizer, pessoal, a religião, no caso o espiritismo, fez toda a diferença na minha vida. Então, é um auxílio que nós temos, mas nós temos que ir através do autoconhecimento e sozinho, muitas pessoas conseguem, mas não são todas que conseguem, e principalmente quando você tá com dor, quando você tá num sofrimento extremo e já cansado, sozinho você não vai conseguir, então peçam ajuda para um parente, para um amigo. As casas espíritas, nós temos os atendimentos fraternos. Vá até eles podem indicar locais, médicos, a própria casa espírita vai ter o auxílio para uma conversa, porque às vezes você tem que pôr para fora para poder entender o que está acontecendo, porque você já não consegue nem pensar, você não consegue mais ver nada, só a dor. E tudo bem ter chegado, porque Deus acima de tudo é misericordioso, Ele não quer que a gente se puna, não quer que a gente se envergonhe, a gente quer que a gente entenda que não tá bem, que cometeu erros, mas acima de tudo Ele quer que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente evolua. E a única forma de seguir em frente é entendendo o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, para poder mudar o que você estava fazendo até agora. Porque se chegou no erro, se chegou na dor, quer dizer que alguma coisa estava errada. Deus não pune, Deus é amor. Apenas estabeleceu leis em nossa consciência, onde nós mesmos condenamos ou absolvemos nossos atos. Quando a doença aparece, o medo se manifesta. Então, gente, diante de tudo isso, sabendo já como Deus é bom, mas nós acabamos, quando temos sofrimento, depois de descobrir o sofrimento, ter o sofrimento, ainda acima de tudo a gente fica com medo de sofrer e medo daquele sofrimento ser uma punição de Deus, um karma ou um merecimento, porque eu sou uma má pessoa, porque eu fui uma má pessoa.
E não é, gente. Deus é bom. Deus é um pai amoroso. Então, se nós estamos com medo, o medo paralisa. O medo não nos ajuda a ultrapassar aquele desafio. Ele nos faz paralisar. Então, como é que eu combato esse medo disso tudo? O único remédio do medo que eu vejo é a fé. Porque fé é a certeza. Quando você tem a certeza de que nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, correto? Então nós estamos aqui para ter desafios espirituais, para ter momentos de dificuldades físicas, emocionais, situações difíceis, ok? Se a gente sabe disso, a gente sabe que os testes para nós espíritos, né, são oportunidades de mostrar que a gente cresceu. E não é mostrar para Deus, é mostrar para nós mesmos. Tipo, não é tão bom quando a gente faz uma coisa assim, nossa, olha só, cara, eu consegui fazer. Quando a gente faz uma prova e tira uma nota boa, quando a gente faz um trabalho e as pessoas, tipo, o trabalho dá certo e as pessoas vêm e falam, nossa, olha, ou então tu inspira outras pessoas, você se inspira. Quando você tem um problema físico e você vai lá, faz tudo certinho e você consegue ultrapassar aquilo, quando você consegue ajudar alguém, o sentimento não é tão bom quando pelo seu merecimento você consegue e você vê que você conseguiu ultrapassar aquilo. Então, diante de tudo isso, se temos essas provas, se vamos encarar como uma escola, o planeta espiritual, tendo a certeza disso e sabendo também que o Evangelho são as informações que nós temos dos espíritos, que foi codificado pelo Kardec, gente, então a gente já tem as respostas. A gente já tem um gabarito, a gente tem a prova e tem o gabarito da prova. Por que a gente tá repetindo de ano ainda? E eu falo nós. Eu fico muitas vezes pensando, meu Deus, de novo isso, Larissa. Tipo, tu já aprendeu, tu já sabe isso. E aconteceu de novo a mesma coisa. É como se eu caísse no buraco. Tipo, eu já sei que ali tem um buraco. Eu fico pensando, eu não vou pisar no buraco, não vou pisar no buraco. Eu vou lá e piso no buraco. Daí eu tenho a opção de, tipo, não, cair no buraco de novo. Não, ou então, tipo, sua burra, você caiu de novo, você não pensa, bem feito, você tem que cair porque você sabe que tinha um buraco. Isso vai adiantar alguma coisa? Não. Então, cair no buraco, tomara que eu não caia de novo, vou me preparar melhor, porque eu vou passar por esse caminho de novo em algum momento. Então, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos continuar caminhando. No livro do Chico, Passos da Vida, ele fala assim, que a nossa maior dificuldade no bem sofrer é o desânimo em superar os problemas. O bem só permite sofrer pelo bem maior que vai criar. Então ele fala que a gente fica com, tipo, ansiedade, preocupação, a gente tem dificuldade só de pensar que a gente vai sofrer, a gente desanima, tipo, ai, não acredito que eu vou ter que fazer aquela prova de novo. Tipo, já estamos desanimados, já estamos de novo fazendo um hábito, gerando pensamentos ruins para aquela situação que a gente vai ter que passar. Então, o bem sofrer é a maneira com que a gente olha aquela situação. Porque tem uma frase popular que fala assim, né? 1000 vezes zero continua sendo zero. Então, não adianta a intensidade. Se tu não mudar o caminho, se tu não mudar o que tu tá fazendo, entende? Então, o bem sofrer é encarar aquela dificuldade, aquele desafio, como fazer parte do que nós estamos, né? A certeza, porque a fé é a certeza, de que isso é o que a gente tem que passar. Não é comodismo, não é aceitar o mal, não é aceitar o problema, no quesito de, tipo, simplesmente, não, é assim mesmo, é karma, eu tenho que... Não. Se tem um problema, tem que ser resolvido, ou então, se não tem solução, temos que ver qual é a melhor maneira de conviver com aquilo. Então, o pior problema é a carga de aflição, isso ainda nos Passos da Vida, né, do livro. O pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então, geralmente o problema às vezes é desse tamanho, mas pelo medo de sofrer,
pelo medo de que aquilo vai ser muito difícil, pelo medo de que a gente não vai conseguir, pelo medo de que a gente vai prejudicar outras pessoas. Aquilo vai tomando uma proporção muito maior e se alongando de uma maneira que não era necessária, que vai nos causar mais sofrimento. E tem uma historinha no livro Domínios da Mediunidade, do Chico, com a psicografia de André Luiz, né, o Espírito, que eu não lembro muito bem como é que é, mas que eles chegam numa casa e a mulher, o marido e a mulher estão dormindo. Quando eles acordam, a mulher tinha tanto ciúme do marido, que ela criou uma projeção mental de uma amante. E quando a luz chega na casa, ele acha que é um espírito, aquela criação, de tão perfeita, porque ela criou aquilo, pensa tanto naquilo que realmente parece que é real. Então, também às vezes a criação de problemas que não existem, novamente, não é maluquice. É uma questão de que você ficou tanto tempo pensando que você cria realmente aquilo. Uma pessoa que às vezes acha que vou ficar doente, geralmente pensa, dizem que é a lei da atração, né? Por quê? Não é mágica, não é sobrenatural. Nosso pensamento tem energia, tem fluidos que vão trazer aquilo pra gente. Não talvez da maneira que nós pensamos que é, mas aquele conteúdo. Tem alguns médiums que conseguem, né, ter evidência e eles nos contam que o pensamento ansioso, de estresse, ele é como se tivesse um furacão ao nosso redor. Ou seja, tipo, como é que a gente vai ultrapassar? Se a gente tá preso ali dentro, a gente acaba ficando prisioneiro daqueles próprios pensamentos. Então, meus amigos, diante de tudo isso, como é que a gente resolve, né? Mas Larissa, tudo bem, agora eu consigo entender melhor. Mas como que eu consigo sair disso? Bem, a gente já falou da parte física, o psiquiatra, psicólogos, os médicos, né? Os familiares, amigos, pode ir no atendimento fraterno, conversa. Mas o que eu posso fazer, vamos dizer, comigo mesmo? Conhece-te a ti mesmo. Através da terapia, das conversas, analisando os nossos comportamentos. Por que eu faço isso? Por que quando eu fico nervosa eu vou lá e como? Ou porque quando eu fico nervosa eu vou lá e fico vendo série? Ou porque quando eu fico brabo eu grito com todo mundo? Avalie o seu comportamento, que pergunte para as pessoas, qual é um comportamento meu que tu acha que é ruim, que você acha que me prejudica. Olhe-se. Orar e vigiar também, eu gosto muito, que você tem que, quando você pede a Deus, ou para os espíritos amigos, ou seja, qualquer religião que você tiver, para um santo, para um amigo, a gente também tem que estar alerta para receber a resposta. Porque também não é necessariamente a resposta que a gente quer. Porque às vezes a gente pede querendo que a resposta seja aquilo que a gente acha que é. Mas não é. Então a própria oração, que é uma conversa com Deus, com a espiritualidade, nos permite já essa conexão. Porque quando a gente ora, é como se a gente abrisse uma portinha para receber a resposta. Ocupe suas mente com coisas edificantes. E eu não tô falando ocupar, tipo, quem tem depressão, quem tem ansiedade é porque não faz nada. Não é isso. Coisas edificantes é quando você, lembra lá do começo da palestra, coisas que são prioridades que vão te fazer bem. Então, edificantes é quando você faz coisas, organiza o seu tempo com pessoas e coisas e momentos que vão te fazer bem. Não só no agora, mas lá na frente. Eu sempre falo muito, eu sempre gostei muito de filme de suspense, de detetive, de documentários, de entender a mente, tipo, de pessoas más. Só que eu comecei a perceber que, tipo, aquilo não me fazia bem. Por mais que eu achasse interessante, aquilo trazia uma energia que ocasionava, depois de um tempo, coisas ruins pra mim. Então eu tive que fazer uma escolha. Hoje em dia eu não assisto esse tipo. E não vou dizer que de vez em quando, até mesmo nesse momento, faz tanto tempo que eu não assisto, assistir um documentáriozinho não vai me fazer mal, sem mais nada pra assistir.
Daí eu mesma, não, Larissa, tu já sabe que aquilo te faz mal. Se tu escolher assistir aquilo e aquilo vai te causar mal, além de te causar mal, você vai se sentir culpada, porque você já sabe, você vai querer se atrasar ainda mais. Então são escolhas a cada segundo do que é bom pra você e do que não é. Não é ninguém que pode dizer isso. Eles podem te ajudar, te influenciar, mas só você pode escolher. O culto do evangelho no lar, eu acredito que para todos já devem ter sido orientados, mas é uma coisa muito importante porque traz proteção pro seu lar. Porque quando você se sente mal, lembra? Atração, afinidade. Se você tem determinados tipos de pensamento, você vai atrair determinados tipos de amizades espirituais, de influências espirituais. Então, a partir do momento, se você não tá bem, vamos proteger o lar, sabe? Proteger seus familiares. Instalar isso também, além disso, é um tempinho que você tá tirando. 15 minutos, 20 minutos da sua semana. Lembrando, prioridades, você tá convidando Jesus, tá convidando a espiritualidade amiga para sua casa. E protegendo quem não é tão legal. E acima de tudo, como é que a gente combate um erro? Como é que a gente combate o mal? Se a gente combater o mal com o mal, lembra afinidade? Semelhante atrai semelhante. Se a gente fazer o mal, a gente vai voltar ao mal. Então o único jeito de acabar com algo ruim, a gente é substituir por algo bom. E o que é o bom? O bem supremo, Deus. Então a única forma de nós passarmos essa etapa, nosso dia a dia, é trazendo Deus pra gente. E são hábitos que vão ser levados para sempre. E vai ter um momento que a gente não vai mais precisar nem lembrar, porque vai fazer automaticamente. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Lembrando novamente que eu vou deixar o e-mail, quem tiver dúvidas, quiser alguma resposta, alguma indicação, só mandar no e-mail. Muito obrigada por terem me escutado até esse momento. Agora eu vou fazer uma prece de encerramento. Se quem quiser pegar, botar uma aguinha, bota a aguinha. Ok? Pai amado, muito obrigada por este momento de aprendizado e de relembrar. O que importa que a fé é a certeza que você não nos pede nada simplesmente por pedir. Você está a todo momento nos amando e nos ensinando e fazendo de tudo para que possamos, por conquista própria, sermos felizes. Peço neste momento para fluidificar a nossa água e que a nossa energia possa ser propagada a todos os irmãos que necessitem, incluindo nós mesmos, seja para mazelas físicas ou espirituais. Assim seja. Fiquem em paz, meus irmãos.